Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pelo horário que você está assistindo essa aula. Espero que nos próximos minutos eu possa ser útil aqui e que nós possamos trocar algumas ideias acerca de informações de análise de investimento em empresas que pagam dividendos. Tá? Meu nome é Orleães, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba. A minha graduação, meu mestrado e meu doutorado tudo na área de contabilidade. Eu tenho pesquisado simetria de informação, avaliação de empresas e governança corporativa nos últimos anos e tenho também uma experiência como investidor no mercado de capitais já há algum tempo. E aí eu tento aproximar esse conhecimento da academia com conhecimento lá do mercado, tentando tornar isso mais útil. Eu tenho um clube de investimentos com mais alguns amigos professores e nós fazemos a gestão desses recursos. A ideia, durante os próximos minutos, é que eu possa trazer para vocês alguns conhecimentos acerca de análise e investimento em empresas que pagam dividendos, relacionando aí essas análises aos fundamentos da empresa, dando um destaque maior à contabilidade e à qualidade dos números da empresa. Então, é isso a minha proposta para que a gente tenha aqui nos próximos minutos. Ok? Bom, a gente começa a nossa conversa aqui falando um pouco sobre o que são dividendos, né? Os dividendos são distribuição de parte do lucro das empresas, tá? Toda empresa tem uma finalidade lucrativa e quando nós olhamos para o mercado de capitais, para a bolsa de valores, por exemplo, as grandes empresas elas têm o dividendo como sendo um atrativo para o investidor. E é óbvio que o investidor ele busca realizar o seu investimento em empresas que sejam saudáveis, que sejam seguras e que ele possa receber aí, ao longo do período, o seu investimento de volta. Ele espera ter um retorno do seu investimento ao longo de um determinado período. E, para isso, ele precisa ter a habilidade, o conhecimento de selecionar as empresas que tenham os fundamentos saudáveis, né, que tenham bons números, que a contabilidade transpareça solidez nos números da empresa. Então, o dividendo ele é a forma de remuneração desse acionista, tá? No Brasil, a gente vai ter a figura do dividendo, vai ter a figura do juros sobre capital próprio, que é uma espécie de dividendo que a empresa paga para os seus acionistas. Então, a gente vai ter esses dois tipos de remuneração, que são os principais que nós vamos tratar aí pelos próximos minutos. Bom, esses dividendos, né, esses proventos, eles são formas de remunerar o acionista e de atrair novos investidores, tá? Agora, no ano de 2020, né, apesar desse contexto de pandemia que a gente tem vivido, essa crise proveniente do coronavírus, nós temos observado uma série de empresas que têm ido no mercado de capitais buscar recursos. Nós temos observado taxas de juros bastante baixas nos últimos anos. A Selic chegou aí a alcançar menos que 3% nos últimos dias, e isso é um fator histórico no país. Então, tem muitas empresas que oferecem apenas em dividendos um rendimento melhor do que a própria renda fixa, do que poupança, por exemplo, do que os títulos públicos do governo, o Tesouro Direto, alguns títulos do Tesouro, e óbvio que isso se torna um atrativo, né? A gente tem que considerar que os riscos são diferentes, obviamente, falaremos um pouco disso mais à frente, mas nós temos aí uma oportunidade ímpar que as empresas oferecem para os acionistas de obter um rendimento maior nesse contexto. E, mesmo nesse contexto de crise, as empresas elas têm precisado de recursos. Tá? Nós temos uma série de empresas de capital aberto que precisam capturar recursos para poder manter suas atividades. Muitas delas precisaram reduzir as suas atividades operacionais durante a crise. Tá? Então, a gente tem empresas do setor da educação, por exemplo, que tiveram redução no número de alunos, que precisaram manter o salário dos seus professores, por exemplo. Nós tivemos empresas de varejo que tiveram suas lojas fechadas e essas empresas precisam de recursos para continuar suas atividades. Uma das alternativas que as empresas têm é o mercado de capitais, o mercado de ações. E aí, óbvio, para que haja uma demanda pelas ações de empresa, é importante que, além de oferecer segurança para os acionistas, a empresa possa ser atrativa. Uma forma de ser atrativa é oferecendo dividendos para esses investidores. Então, esse dividendo vai ser o rendimento do capital que o acionista tem ao entregar o seu capital para a empresa. A gente tem uma série de exemplos que nós podemos citar no Brasil, tá?
esses dividendos, eles podem ser distribuídos de forma regular. Então, a gente tem algumas empresas que pagam de forma trimestral. Eu posso citar o caso da Itaúsa, que é a holding do Banco Itaú, né, que controla o Banco Itaú. Essa empresa, ela paga dividendos trimestralmente. Então, todo trimestre, ela paga 2 centavos por ação de dividendos regulares, além de um dividendo que ela paga complementar ao longo do tempo. O próprio Banco Itaú, ele tem o chamado dividendo complementar. O Banco Itaú, ele paga dividendo mensal. Então, todo mês há um pagamento de um valor de dividendo e, a cada período, o banco paga um complemento para alcançar o dividendo mínimo obrigatório que está definido lá no seu estatuto. Então, o Banco Itaú, por exemplo, paga dividendos complementares em 30 de junho e 31 de dezembro. Né? Ele captura, na verdade, ele não paga nessa data, ele captura a base acionária nessa data, o seu lucro apurado, e ele define o valor do dividendo que será pago alguns dias ou meses à frente. E a gente tem o chamado a forma de dividendos extraordinários. Uma forma de distribuição extraordinária em que a empresa ela pode decidir a qualquer momento pagar um dividendo maior além daquele que atualmente ela já paga. E aí eu posso citar o caso da Ser Educacional, que no ano de 2019 pagou um dividendo de 250 milhões de reais para os seus acionistas, que era uma reserva de lucro que a empresa tinha mantido para uma determinada finalidade, finalidade essa que deixou de existir. Então, a empresa decidiu devolver o recurso para os seus acionistas e distribuiu esses dividendos extraordinários para os acionistas que ela possui. Bom, essa remuneração que a gente chama de dividendo não é só dividendo. Né? A empresa ela pode remunerar os seus acionistas por diferentes meios. A principal forma são os dividendos. A gente tem também o juros sobre capital próprio, é menos comum em outros países. Nós costumamos dizer que o juros sobre capital próprio é uma jabuticaba, né? Ela é uma forma de remuneração muito comum no Brasil. Foi criada lá em meados da década de 90, quando no Brasil acabou a correção monetária. Então, foi uma forma de recompensar o acionista pela falta de correção monetária do patrimônio líquido da empresa. Com a discussão de volta da tributação dos dividendos, é muito provável que os juros sobre capital próprio, o JCP, eles sejam extintos, porque não faz sentido ter duas formas de remuneração com as mesmas características. O que muda hoje? Apenas a tributação. Né? O dividendo é isento e o juros sobre capital próprio é tributado na pessoa física. Ele tem uma tributação de 15%. No Brasil, o dividendo já foi tributado a 15%. Então, discute-se aí uma volta de tributação a esse mesmo percentual. Direitos de subscrição, quando a empresa emite novas ações, é uma forma de remuneração também. Bonificação de ações, quando a empresa integraliza capital, por exemplo, ela pode integralizar reservas de lucro e emitir novas ações. E aí ela bonifica os seus acionistas com novas ações. Ou até mesmo uma recompra de ações. Ela vai no mercado, recomprar ações e retirar essas ações de mercado. Isso faz com que a empresa tenha um número menor de ações. Esse número menor vai oferecer dividendos futuros maiores para os acionistas, além de fazer com que as ações que estão lá no mercado se valorizem. É lei da oferta e da procura, né? Oferta e da demanda. Se a gente tem uma demanda menor, se a gente tem uma oferta maior, o preço diminui, mas se a oferta diminui, a empresa está retirando as ações do mercado, então, consequentemente, o preço tende a subir. Tá? Bom, quais são as formas de pagamento de dividendos? Normalmente, a empresa tem dois caminhos. Ela pode pagar em dinheiro, então ela distribui lá 2 centavos, como ela usa, por exemplo, e deposita na conta do cliente. Ou ela pode distribuir por meio de ações, como eu citei, direito de subscrição ou bonificação de ações. São as formas mais comuns. Existem 2 estratégias de investimento que são bastante divulgadas, que são bastante estudadas, propagadas tanto na academia quanto no mercado, que se chamam Value Investing. Então, Benjamin Graham, o próprio Buffett, né, Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, que é um dos propagadores dessa estratégia, o chamado Growth Investing, que é investimento para crescimento. A gente tem lá o Fisher, por exemplo, que é um dos maiores propagadores, e a gente tem o Dividend Investing, que é nada mais, nada menos do que uma estratégia de investimento por dividendos. Ou seja, nessa estratégia,
analisa-se os fundamentos da empresa e define-se quais são as empresas com mais solidez para pagamento de dividendos. Tá? Se nós olharmos, por exemplo, para uma análise de investimentos, e nós falarmos, por exemplo, de taxas de juros, de custo de capital, existe quase que um dito popular de que a melhor coisa que se tem no Brasil é ter bancos, que bancos ganham muito dinheiro. É muito comum nós assistirmos aí nos principais telejornais, até mesmo de nós lermos nos principais jornais aí na internet, que o lucro do Itaú foi de tantos bilhões, o lucro do Bradesco foi tantos bilhões, do Santander. É muito comum de se ver esse tipo de anúncio. E é menos comum, por exemplo, nós observarmos esse mesmo tipo de anúncio para outras empresas, tá? Por exemplo, para uma Gerdau, tá? Por exemplo, para a própria Ambev. Então, normalmente, o noticiário é muito centrado em bancos, e a gente tem uma outra vez que a gente ouve falar da Vale e da Petrobras. Isso, óbvio, o noticiário não financeiro. Então, vejam, se ter um banco é tão bom no Brasil, por que nós não temos um banco, né? Por que não podemos ter um banco e também ganharmos muito dinheiro? Bom, certamente você pode estar imaginando que não tem recurso suficiente para ter um banco sozinho. Então, a gente precisa, no Brasil, ter alguns bilhões de reais, a autorização do Banco Central e uma série de outras questões para podermos ter um banco. Mas nós não precisamos ter o nosso banco. Nós não precisamos de bilhões de reais para poder nos tornarmos proprietários de um banco. É mais simples do que isso. Nós podemos virar acionistas dos bancos já existentes. Tá? Então, eu falei de Banco do Brasil, de Santander, eu falei de Itaú, eu falei aqui de Bradesco. Todos esses bancos têm ações negociadas na Bolsa, além de vários outros. Então, eu posso simplesmente ir lá e fazer parte desse banco comprando as ações dele no mercado. E aí, óbvio, eu posso comprar desde uma ação que custa algumas poucas dezenas de reais até milhares de dezenas de ações. Tá? Então, a alternativa de se tornar um banqueiro, um proprietário de banco, ela é viável, ela é plausível. Então, não preciso ter bilhões de reais. Se eu tiver, por exemplo, R$1.000 e quiser comprar ações, eu consigo tranquilamente. Qual o atrativo desse tipo de investimento? Bom, o dividend yield é o rendimento do dividendo. O dividend yield é o dividendo recebido por ação dividido pelo preço da ação. Então, quando nós dividimos o rendimento pelo valor investido, a gente encontra o dividend yield. O dividend yield, ele indica qual é a rentabilidade que, na média, o acionista vai obter ao longo de um determinado período, por exemplo, ao longo de um ano, se ele comprar a ação daquela empresa. Então, por exemplo, se eu comprar a ação do Banco do Brasil a R$30 no começo do ano, mantenho essa ação ao longo de todo o ano, e lá no final do ano, acumulando todos os dividendos que eu recebi ao longo do ano, eu observo que eu recebi, por exemplo, R$3 em dividendos, então eu vou dividir esses R$3 pelos R$30 que eu paguei na ação. Eu encontro aí um dividend yield de 10%. Ou seja, o rendimento daquele meu investimento foi de 10%, apenas olhando para o dividendo. Aí eu não estou ainda incluindo nessa conta a variação do preço da ação. Então, vejam, eu peguei o dividend yield no final de 2019, para evitar o efeito do coronavírus, para evitar o efeito de suspensão de dividendos dos bancos. Eu peguei no final de 2019, o dividend yield do Itaú era de 9,3%, o Bradesco de 10,3%, o do Banco do Brasil 9,4%. Então, vejam, são rendimentos de dividendos que são substancialmente maiores, por exemplo, do que a taxa básica de juros que o Brasil possui hoje, tá? Que está ali em torno de 3%. Então, tem muitas empresas que oferecem rendimentos de dividendos maiores do que muitas aplicações ou muitos tipos de investimento de renda fixa. A própria poupança, que é de 70% da Selic, então, não se descarta a possibilidade de a poupança vir a ter um rendimento negativo em termos de rendimento real em 2020, haja vista que a projeção é que o rendimento seja abaixo de 2% no final, ao longo do ano de 2020, e a taxa de inflação no país pode ser maior do que isso, ou seja,
o dinheiro na poupança tende a encolher, a diminuir. Assim como uma série de outras alternativas, como títulos públicos que remuneram a Selic, ou até mesmo títulos de bancos, como CDBs, LCIs e LCAs, que remuneram 100% do CDI, que é muito próximo ao que a gente tem de rendimento na própria Selic. Então, essas são algumas alternativas, né? A alternativa de investimento por dividendos se torna mais atrativo por isso. Para nós termos uma ideia da rentabilidade das empresas que pagam dividendos, eu peguei 2 fundos de índices, que a gente chama de ETF, que são negociados na Bolsa de Valores. Esses fundos de índices são carteiras de ações, tá? Carteiras teóricas, que a Bolsa cria e ela acompanha, na verdade, alguns bancos criam, né, e negociam na Bolsa de Valores, e acompanham ao longo do tempo a variação do preço das ações. Então, vejam, na linha azul a gente tem o chamado DIV11, que é o ETF de ações que pagam dividendos. O BOVA11 é o fundo de índice que replica o principal índice da Bolsa de Valores, que é o Ibovespa. Ao longo dos últimos anos, desde o início de 2012 até o final de 2019, o rendimento das ações que pagam mais dividendos foi de 120%, rendimento acumulado, dividendos mais a variação do preço da ação. Enquanto a variação acumulada aí, o rendimento acumulado do BOVA11 foi de 73% aproximadamente. Então, observe, a gente tem aí, a grosso modo, quase 50% a mais de rendimento ao longo desse período. Isso mostra como, normalmente, as empresas que pagam dividendos são empresas sólidas que oferecem bons retornos para os investidores. Bom, eu peguei o exemplo da Itaúsa. Né? Na página de relações com investidores da Itaúsa, a gente encontra a informação sobre os dividendos que são pagos rotineiramente pela Itaúsa. A própria empresa, ela divulga uma planilha que é dinâmica que você pode simular investimento. Então, por exemplo, eu simulei uma compra de 100 ações da Itaúsa 4. Ao longo do período, ao longo de 2019, né, ao longo do ano 2019, a Itaúsa pagou dividendos em diversos momentos. Então, se nós observarmos, nós vamos ver que houve um primeiro pagamento de 2 centavos, isso por ação. Depois, outros 2 centavos. E aí, no dia 23 de agosto, ela pagou um dividendo complementar de 34 centavos aproximadamente. Depois, a gente teve mais 2 pagamentos de 2 centavos e, ao final, outros 2 pagamentos complementares. Então, vejam, no período, tá, quem tinha 100 ações da Itaúsa teve um rendimento de dividendos de R$ 109,85. Então, esse foi o montante de dividendos recebidos ao longo de um ano. Tá? Isso para quem comprou 100 ações, que é o lote padrão que a gente tem negociados aqui no Brasil. Bom, por que então investir com foco em dividendo? Para o investidor que é mais conservador, que não está tão acostumado com a renda variável, investimento em empresas que pagam dividendos é uma boa alternativa porque essas empresas são empresas mais conservadoras, elas são normalmente empresas mais maduras e variam menos. Então é normal se chamar esse tipo de investimento passivo ou de renda passiva, porque ele é mais previsível ao longo do tempo. Para que a gente tenha garantia, então, do rendimento de dividendos de forma mais assertiva e mais segura, é importante que a gente avalie os fundamentos da empresa. O fundamento da empresa é essencial. O que são fundamentos? A qualidade dos números contábeis da empresa. Eu preciso saber a solidez que o balanço dela tem, quais são os ativos, qual é o endividamento da empresa, qual é o patrimônio líquido, se ela tem lucro ou não, se ela tem construído reservas de lucros, como é que ela tem sido rentável, qual é a rentabilidade que ela tem conseguido oferecer ao patrimônio, né, ou seja, aos acionistas. Esses são tipos de análises que a gente faz quando nós vamos analisar uma empresa para investir por dividendos. Normalmente, como eu já comentei, a gente faz a comparação desse tipo de análise com investimentos de renda fixa que oferecem taxas menores, como Selic, CDI, poupança, porque normalmente a gente está de olho apenas no rendimento. Né? O investidor que tem foco em recebimento de dividendos, ele não se aventura a estar comprando e vendendo ações com muita frequência. Então, por exemplo,
Ele analisa uma empresa como o Banco Itaú, identifica que é uma empresa com bons fundamentos, com um negócio sustentável, vantagens competitivas e longo histórico de pagamento de dividendos. Então, esse investidor ele pode comprar uma ação de uma empresa sólida dessa, cujo risco de ter prejuízos ou de vir a falir é baixíssimo, e monitora ao longo do tempo essa empresa apenas para receber seus dividendos. Ok? Quais são as vantagens? Esse tipo de investimento oferece maior vantagem para o investidor. Então, vejam, quando nós estamos em um mercado de alta, em que as ações das empresas valorizam muito, como a gente viu nos anos de 2018, 2019, o acionista ele tem o seu patrimônio aumentado, porque a ação valoriza, e ele continua recebendo dividendos. Normalmente, os dividendos podem até aumentar, porque em períodos de alta, a gente tem uma forte relação com o bom desempenho da economia. Por outro lado, se a gente está fazendo essa análise em períodos de baixa, quando os resultados das empresas são muito ruins, ou, por exemplo, agora que a gente vive um período de pandemia, a vantagem dessa estratégia de investimento é porque o investidor continua recebendo os dividendos. As empresas continuam pagando dividendos. Podem até pagar em um volume menor, é verdade, porém continuam pagando. Esse pagamento de dividendos oferece ao investidor a oportunidade de ele comprar mais ações da empresa por um valor mais baixo com os próprios dividendos recebidos. Então, por exemplo, vamos ver o caso dos bancos atualmente no meio dessa crise. O Conselho Monetário Nacional determinou que os bancos só poderiam pagar dividendos até o limite de dividendo obrigatório estabelecido no Estatuto Social. Normalmente é 25%. Então, eles vão distribuir 25% dos lucros. Os bancos continuam tendo lucros. Muitos dos bancos que nós temos, que eu já citei aqui, Banco do Brasil, Itaú, etc., no auge da crise, chegaram a perder 50% do valor do mercado. Então, a ação do Banco do Brasil, por exemplo, que chegou a ser negociada a R$ 57, a R$ 55, R$ 57, teve uma forte queda, atingindo R$ 24 de valor, mais de 50%. Então, o investidor, por exemplo, que tem ações do Banco do Brasil e que recebe os dividendos, ele poderia usar esses dividendos para comprar mais ações e aumentar os dividendos no futuro. Bom, aí eu peguei o histórico de lucro por ação desses bancos ao longo dos últimos 10 anos, entre 2010 e 2019. Então, vejam, todos os 4 bancões, que são o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, têm longo histórico de lucros, e lucros crescentes. Então, isso é muito importante. Fala-se muito nos desafios que os bancos têm com a chegada das fintechs. Esses problemas eles já foram enfrentados diversas vezes, né? Não da chegada das fintechs, mas, por exemplo, o setor bancário no Brasil já sofreu com a chegada dos bancos internacionais, os bancos estrangeiros, né? Hoje, a gente tem pouquíssimos bancos estrangeiros que ficaram aqui. A maioria não se estabeleceu, né? Foram comprados pelos nacionais. Então, a gente tem histórico de lucros como sendo um dos fortes indicadores de solidez da empresa. É indispensável que a empresa tenha lucro, pois dividendos são distribuição de lucros. Se a empresa não tem lucro, não tem dividendo. Outro setor fortemente conhecido por pagador de dividendos é o setor da energia elétrica. Então, eu peguei aqui 4 empresas, que são empresas bastante conhecidas por pagadoras de dividendos, que são CEMIG, Copel, Engie e Equatorial. Tá? Então, observe, da mesma forma, a gente tem um forte histórico de crescimento dos lucros por ação dessas empresas. Algumas têm uma tendência mais clara, por exemplo, como a Equatorial, que é a linha mais de baixo, a linha laranja, assim como a Copel, que é a linha de cima, apesar da maior volatilidade, variação no período, a tendência é positiva. Tá? Porém, todas têm um lucro por ação maior no final do período do que lá no início de 2010. Então, a gente consegue verificar uma tendência de crescimento. Alguns outros setores são um pouco mais complicados e a gente não consegue avaliar com maior profundidade ou dar maior solidez a todas as empresas. Algumas empresas são sólidas, outras não. Vejamos o caso do setor de telefonia no Brasil. A gente tem 3 empresas no Brasil de capital aberto. Né? O setor de telefonia é composto aí por praticamente 4 companhias. Né? A gente tem Oi, TIM, Vivo e a Claro. A Claro tem capital fechado. Oi, TIM, Vivo, capital aberto. Bom, observem que a Vivo é a empresa de maior valor do mercado. O lucro por ação dela é essa linha cinza. Observe que ele é quase retilíneo, com uma pequena inclinação positiva. Ou seja, a empresa
é extremamente previsível. A TIM, que é a linha azul, ela varia um pouco mais, mas também o lucro por ação dela é quase linear. Observe que a gente não consegue identificar a tendência de crescimento. O setor de telecomunicações ele sofreu muito ao longo dos últimos anos com uma série de mudanças. As pessoas hoje não têm mais telefonia fixa, as pessoas optaram por celulares pré-pagos. Há algum tempo, as pessoas tinham 2, 3 chips diferentes para poder ligar por meio dos bônus que a companhia dava para suas próprias, para os seus próprios clientes, né, para a ligação dentre seus próprios clientes. E hoje eles têm uma forte concorrência da internet, né? Então essas empresas, elas basicamente têm como principal negócio a internet. Pouco se fala e muito se usa dados. Já a linha verde é a Oi. A Oi ela tem passado por sérios problemas nos últimos anos, né? A Oi solicitou recuperação judicial no ano 2016, até hoje, 2020, ela ainda está em recuperação judicial, ela ainda não conseguiu se recuperar desse período. A empresa tem acumulado muitos prejuízos ao longo do tempo. Então, observe que a linha da empresa, a linha verde, ela oscila fortemente, ou seja, a empresa ela não tem lucros contínuos e constantes ao longo desse período. Avaliar uma empresa dessa é mais difícil e, consequentemente, ela tem menos a oferecer como dividendos aos seus acionistas. Já nesse gráfico, eu trago 4 empresas de commodities, né? Ou seja, são aquelas empresas que produzem materiais primários extraídos normalmente da natureza. Então, a gente tem a Braskem, que comercializa produtos químicos, a Petrobras, com o principal produto sendo o petróleo, a Suzano com papel e celulose, né, principalmente celulose, e a Vale com minério de ferro. Veja como as linhas variam, né? Ou seja, elas oscilam, elas vão em cima, vêm embaixo, ao longo do mesmo período de 10 anos. Por que isso acontece? Porque as commodities, elas dependem da variação do preço do mercado internacional. Isso é uma particularidade desses tipos de negócios. Então, essas empresas que também distribuem dividendos, a Petrobras distribui dividendos, a própria Vale, então, são empresas que habitualmente distribuem bastante dividendos, porém, esses dividendos não são regulares. A empresa ela passa algum tempo se distribuir, depois ela passa a distribuir volumes maiores. Isso se dá por conta dessa característica específica do mercado dessas companhias. Bom, e aqui eu peguei o caso do Itaú de forma mais detalhada, tá? Nas barras, a gente consegue ver o lucro por ação da empresa e na linha a gente consegue ver o dividendo por ação distribuído, nessa linha branca. Então, observe, quanto maior é o lucro da empresa, mais a empresa tende a distribuir dividendos. Então, quando nós vamos analisar uma empresa para investimento por meio de seus fundamentos, a gente precisa verificar se os resultados delas são consistentes. Com isso, a gente consegue chegar a uma razoável conclusão de que a empresa tende a continuar pagando dividendos. No caso específico do Banco Itaú, a gente verifica que depois na última coluna, depois do ano 2018, a empresa passou a distribuir um volume maior de dividendo por ação. Por que isso acontece? Porque, em alguma medida, o banco verificou que ele não tem mais muitas alternativas de investimento. No Brasil, o CAD, que é o órgão que protege a competitividade, dificilmente autorizaria o Itaú comprar outro banco, porque o Itaú já é o maior banco da América Latina. Isso pensando na proteção da competitividade do mercado. Então, o banco passou a devolver mais dinheiro para os seus investidores. Ele precisa de menor investimento, então ele devolve mais dinheiro para os acionistas por meio do maior pagamento de dividendos. Então, esse é um caminho natural que as empresas seguem. Então, o que a empresa pode fazer com os lucros? Como eu falei, ela pode reter parte do lucro para reinvestimento, ela pode distribuir esse dividendo aos seus acionistas, distribuir o lucro aos seus acionistas. As empresas elas podem optar por um mix, um composto, aí, um meio a meio dessas duas estratégias. Então, muitas empresas no Brasil distribuem 50%, por exemplo, dos seus lucros. Os outros 50% elas retêm para reinvestimento. Eu falei no começo da nossa aula que existe a figura do dividendo mínimo obrigatório no Brasil.
Esse dividendo mínimo deve ser definido no Estatuto da empresa, no Estatuto Social. As empresas têm liberdade para definir esse dividendo mínimo obrigatório. Mas boa parte das empresas no Brasil distribuem 25% dos dividendos. Isso devido à influência da Lei 6.404, lá em 1976. Então, quando a lei foi criada, então ela tinha uma orientação que exigia uma recompensação para os acionistas. Então, se a empresa definisse um dividendo mínimo obrigatório menor do que 25%, ela deveria devolver o capital para o acionista que quisesse sair da sociedade. Então, para elas não devolverem capital, a maioria definiu como mínimo o permitido, que era 25%. Bom, então, por que as empresas, então, retêm lucros se não há projetos novos para investimento, né? Quando um analista investiga uma empresa e analisa as alternativas de investimento que ele possui, ele tem que verificar se os projetos que a empresa oferece são projetos rentáveis ou não. Então, por exemplo, se a empresa tem expectativa de reinvestir esse recurso na ampliação do negócio, por exemplo, aumentar os canais de venda pela internet, expandir a sua linha de produtos ou até mesmo migrar para outros países, a empresa ela vai necessitar da retenção desses lucros e, com esses projetos em vista ou em andamento, o analista ou o investidor ele poderá identificar uma razão justa para que a empresa retenha, então, parte do lucro. Porém, se a empresa não tem essa intenção, ou se ela não tem nenhum projeto novo à vista, é menos interessante para a empresa reter recursos. Então, o analista, o investidor, ele pode identificar que a manutenção de recursos dentro da empresa pode fazer com que ela tenha um excesso de caixa, por exemplo. Isso permita que os gestores façam uma má gestão desse recurso, utilizem esses recursos de forma indevida ou sem a exigência de eficiência com o gasto do recurso da empresa. Então, as empresas que não têm espaço para alto crescimento, elas tendem a distribuir mais lucros. Normalmente, são as empresas mais maduras, as empresas que têm mais tempo de mercado. As empresas mais jovens, elas estão no início de suas vidas, dos seus ciclos de vida. Então, elas precisam de mais recursos, elas precisam de mais investimento para poder crescer. Então, a gente tem o caso do Itaú, que eu já citei, veja, o Itaú não consegue duplicar de tamanho no Brasil. Não dá para duplicar o número de agências. Pelo contrário, o banco está fechando as suas agências, diminuindo a estrutura física, porque a tendência é o uso de canais digitais. E o CAD também não permitiria isso, porque haveria uma concentração de serviços bancários ainda maior. Menor taxa de reinvestimento de lucros leva, então, a menor crescimento. Tá? Então, se a empresa tem menor expectativa de crescimento, reinveste menos. Ou, por outro lado, se ela é uma empresa jovem e reinveste menos, ela também vai ter menor expectativa de crescimento. Então, empresas que crescem menos atraem um investidor com dividendos. É o que o Itaú está fazendo. Se ele não consegue crescer a uma velocidade muito alta, como cresce em bancos menores, a forma de o banco atrair investidor é por meio de dividendos. Bom, há algumas vantagens que eu já comentei no caso do recebimento dos dividendos, mesmo em períodos de crise. E aí eu trouxe um exemplo, uma reportagem sobre o Banco Itaú, uma reportagem da revista Exame, lá de 2018, em que a revista destacava que, durante a pior recessão da história do país, do Brasil, teve um lado bom para 3 famílias, que eram as proprietárias do Banco Itaú. Por que houve esse lado bom? Porque, ao longo desses anos, o banco ele continuou a ter lucros e a distribuir dividendos para os seus acionistas. Óbvio, aqui tem um exemplo do Banco Itaú, mas isso não quer dizer que o Banco Itaú é o vilão, que ele foi o único banco que obteve lucro, ou que apenas bancos obtiveram lucro. Não. Várias empresas se beneficiaram ao longo desse período no sentido de obterem lucros e distribuírem os dividendos para os seus proprietários. Então, os controladores, assim como os acionistas, eles acabam identificando vantagens no meio, inclusive, de algumas crises. Bom, a convenção dos 25% de distribuição de dividendos, eu adiantei um pouco, ela veio à tona
lá atrás, com o advento da Lei 6.404, né, em 1976, e caso a empresa oferecesse um percentual menor do que 25%, ela deveria dar o direito de retirada do acionista da sociedade, ou seja, devolver o dinheiro ao acionista. Como as empresas não queriam devolver dinheiro, não podiam devolver dinheiro, elas, como convenção, adotaram um mínimo de 25%. E se o estatuto da empresa for omisso, não disser nada sobre o mínimo de dividendos, a empresa é obrigada a distribuir pelo menos 50% do seu lucro ajustado. Tá? Então, no geral, empresas que tinham capital aberto antes de 1976 distribuem pelo menos 25%, e companhias que abriram seu capital depois podem distribuir valores diferentes, podem distribuir valores mínimos diferentes. Aqui eu trago um trecho da política de remuneração ao acionista do Banco Itaú. Tá? Então, se vocês observarem, a gente consegue ver ali no segundo parágrafo, por disposição estatutária, nossos acionistas têm direito a receber, como dividendo obrigatório, em cada exercício, a importância não inferior a 25% do lucro líquido ajustado no mesmo exercício. Então, o Banco Itaú já tinha o capital aberto naquela época e foi um dos bancos que se adequou a esse mínimo de 25%. Tá? Bom, por que a gente, então, pode analisar empresas, decidir investir em empresas olhando para os dividendos? Tá? Porque essa estratégia, ela traz vantagens tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de baixa. Normalmente, as empresas que mais pagam dividendos são empresas que têm fortes fundamentos. Elas são empresas sólidas. E elas oferecem rendimento para os seus investidores, mesmo durante o período de crise. Outra oportunidade que o acionista, o investidor, tem de obter rendimento com empresas que pagam dividendos é oferecendo suas ações para aluguel. Assim como qualquer ativo, é possível se alugar ações no mercado de capitais. Então, por exemplo, se eu tenho ações do Banco do Brasil, comprei ação do Banco do Brasil e não tenho nenhum interesse de me desfazer dessas ações no curto prazo, eu posso colocar as minhas ações para aluguel. Então, alguém que queira comprar minhas ações para negociar, alugar minhas ações para negociar no mercado, pode alugar e vai pagar a mim um aluguel. Mesmo que as minhas ações estejam alugadas para essa pessoa, eu, como proprietário, continuo recebendo os dividendos. Então, eu tenho mais um rendimento, que é o aluguel, para se somar aos dividendos. Tudo isso é o que eu chamo de renda passiva. Então, nós temos uma renda passiva porque o investidor, quando faz a análise, identifica ativos que são de qualidade, ele compra aqueles ativos e ele fica acompanhando a qualidade daqueles ativos por meio da divulgação das demonstrações contábeis da empresa e recebendo dividendos ao longo desse período. Bom, dividendo é lucro, né? Então, se nós estamos analisando uma empresa para tomar decisão de investimento ou para escrever um relatório, por exemplo, é indispensável que nós entendamos a contabilidade dela, que a gente analise a fundo esses números e identifiquemos o lucro da empresa. Tá? Então, por exemplo, qualquer desequilíbrio na relação entre lucro e dividendo pode levar a uma suspensão de dividendos ou até mesmo ao risco de falência. Por exemplo, a CEMIG já teve esse problema, tá? Distribuiu muitos dividendos, além do volume que a empresa estava, digamos, habilitada para distribuir. Isso fez com que a empresa precisasse tomar empréstimo para poder cobrir a falta de recurso por meio do excesso do pagamento de dividendos. A mesma coisa aconteceu com a Oi. A Oi chegou a uma condição extremamente delicada, chegou a ter uma dívida de mais de 60 bilhões de reais. Essa dívida, ela proveu exatamente da aquisição de recursos para a manutenção das atividades. Então, enquanto a Oi tinha resultados decrescentes, negócio em decadência, né, ou seja, em queda, ela continuava pagando altos dividendos. Então, uma hora a conta chegou. Então, hoje a empresa ainda está enroscada por conta disso. Tá? Se a empresa tem lucros e dividendos crescentes, então a gente tem um ótimo sinal. Onde é que eu encontro isso? Eu encontro isso olhando para os números contábeis. Esse tipo de empresa, ele é normalmente chamado no mercado financeiro como sendo as chamadas vacas leiteiras. Qual é a lógica disso? Quando um agricultor, o produtor de leite, ele compra uma vaca com o objetivo de extrair o leite,
ele não tem como finalidade comprar ou vender as vacas numa velocidade muito alta, ou até mesmo matar a vaca e cortar a vaca para vender suas carnes. O objetivo é obter o leite, então ele preserva a vaca durante muito tempo. A ideia de investimento por dividendos é parecida, ou seja, o investidor ele compra a ação e preserva a ação por muito tempo, e vai recebendo o leite, que é o dividendo. Quais são as características principais desse tipo de empresa? Primeiro, são empresas que utilizam, nessa análise, a gente precisa utilizar empresas que tenham critérios sólidos e confiáveis, tá? Então, a seleção vai ser por meio desses critérios. A análise tem que ser baseada em informações confiáveis, por exemplo, a partir das demonstrações contábeis divulgadas, seja na Comissão de Valores Mobiliários, seja na própria Bolsa de Valores ou no site de relações com investidores da empresa. É preciso assegurar que a empresa tenha sólidos históricos de lucro. Empresas que têm muitos prejuízos e lucros esporádicos, dificilmente elas manterão o pagamento de dividendos. E ter cuidado para não cair nas armadilhas de dividendo, né? Empresas que pagam dividendos pontuais muito altos, mas que depois deixam de pagar ou reduzem esses dividendos. Qual é o indicador mais comum que a gente utiliza para analisar empresas que pagam dividendos ou que têm dividendos mais atrativos? É o chamado dividend yield, que é um indicador de mercado que resulta da divisão do dividendo recebido por ação pelo preço da ação. Esse dividend yield pode ser passado, por exemplo, ele pode considerar o dividendo e os juros por ação passado, dividido pelo preço atual da ação, ou a gente pode fazer esse cálculo do dividend yield esperado, projetando o dividendo da empresa para o final do período e dividindo pelo lucro atual. Tá? Outras alternativas que nós temos de analisar a empresa por meio desse indicador é calculando o dividend yield trimestral ou anual. Tem empresas que pagam dividendos trimestrais. Eu posso, então, calcular em cada trimestre o dividend yield e fazer uma análise. Outras empresas pagam anualmente. Então, essas empresas que pagam anualmente, a gente, então, consideraria o dividendo ao longo de todo o ano. Bom, quando a gente fala em armadilha dos dividendos, o cuidado que nós precisamos ter é todo e qualquer indicador, né, quando nós estudamos a análise das demonstrações contábeis, todo e qualquer indicador é composto aí por pelo menos duas partes. A gente vai ter um numerador e vai ter um denominador. Então, no caso do dividend yield, o numerador é o dividendo pago por ação. E no caso do divisor, a gente tem o preço da ação. Ou seja, esse indicador ele pode subir, ele pode crescer, não só porque o dividendo aumentou, mas também porque o preço da ação caiu. Observe nesse gráfico, nós temos na linha azul mais reta, azul escura, o dividendo pago por ação. Na linha azul clara, nós temos o preço da ação, tá? E na linha preta, que oscila, nós temos o dividend yield, né? A rentabilidade do dividendo. Vejam como o dividend yield, na primeira parte do quadro, até metade de 2017, veja como a linha preta aumenta, ela cresce. Ela está crescendo mesmo com o dividendo por ação caindo, que é a linha azul escura. Por que isso acontece? Porque a linha azul clara, ela cai em uma velocidade maior do que a azul escura. Então, ela faz o dividend yield aumentar. Então, isso cria uma falsa ilusão de que o dividend yield da empresa está aumentando. Já na parte final, no ano 2019, a gente vê que o dividend yield da empresa cresceu rapidamente no início, no primeiro semestre, eu diria, de 2019, porque mesmo com o dividendo dela estando estável lá em 2019, porque a linha azul clara também caiu. Então, vejam que olhar só para o dividend yield muitas vezes é arriscado para o investidor. Nesse gráfico, a gente tem o caso da Cielo, que enfrentou uma situação parecida. Observe que até 2017 a gente tem um contexto, né? A linha preta, que é o dividend yield, ela é quase retilínea, ela varia muito pouco, né? Em comparação aos anos de 2018 e 2019. Em 2018, o dividend yield disparou, né? Saiu ali de pouco mais de 8%, chegando a alcançar quase 24%. Depois, ele retornou, ele saiu de
pouco mais de 3%, que é a última coluna preta, ali onde tem 3,02, ele saiu pouco mais de 3,5% para 4%, que foi até quase 16%, que é o valor que está na última coluna. Depois, ele voltou a regredir, né, saiu lá de cima de 16%, teve uma queda ali reta, muito forte. Depois, ele terminou o ano de 2019 com 3,02%. Né? Então, vejam que o dividend yield, ele oscila muito com base no dividendo e com base no preço. Nesse caso, o preço caiu muito. Isso fez com que o dividend yield variasse. Isso pode fazer com que a análise seja distorcida. Só para fim de comparação, a gente tem aqui alguns retornos no ano 2019 de uma diversidade de tipos de investimentos. Eu peguei o Divo 11, que é uma cesta de empresas que pagam dividendos. Ele rendeu, em 2019, 44,14%. O Nova 11, que é uma cesta de ações que estão no Ibovespa, rendeu 31,54%. A Selic acumulada nos últimos 12 meses, com final de 2019, dezembro de 2019, foi de 5,96%, igual ao CDI. O dólar variou em 2019 4,02%, a poupança rendeu 4,26% e a inflação de 2019 foi de 4,31%. Então, vejam, olhando para as duas últimas linhas, a poupança rendeu menos do que a inflação. Então, na verdade, ela teve perda real de valor. Tá? Isso é uma base de comparação que a gente tem para algumas alternativas de investimento. A Itaúsa divulga mensalmente um relatório, tá? Que é um relatório de holding, onde ela compara a rentabilidade do investimento na própria ação da empresa ao longo de um determinado período. No último relatório de 2019, a Itaúsa publicou um gráfico onde ela mostra o retorno médio de uma série de investimentos. Então, por exemplo, o retorno médio do dólar, tá? Na primeira linha, foi de 8,8% ao ano ao longo dos últimos 10 anos, de 2010 até 2019. O retorno médio nos últimos 5 anos do dólar foi de 8,7%. E o retorno médio nos últimos 12 meses, ou seja, no ano 2019, foi de 4%. Essa comparação é feita também utilizando o CDI em laranja, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores, em verde. Então, veja, nos últimos 10 anos, o retorno médio da Bolsa de Valores foi de 5,4%. Um pouquinho mais baixo do que o CDI e que o dólar. Porque a gente teve longos períodos de crise aí no meio, né? Nós tivemos o final da crise do subprime em 2009, a crise da Grécia ali em 2011, 12, e depois a gente teve um período de crise das commodities no Brasil, começou lá em 2014 e terminou em 2016 lá com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Já a Itaúsa, sem considerar o reinvestimento dos dividendos, ela rendeu 8,1% nos últimos 10 anos. Se o investidor tivesse reinvestido nas ações da empresa, os dividendos, o retorno médio seria de 14,2% por ano, né, em cada um dos anos ao longo dos últimos 10 anos. Bom, então por que investir em dividendos pode ter algumas armadilhas que nós precisamos ficar atentos? Tá? Como eu falei, o principal indicador é o dividend yield, mas ele não é o único. Tá? Qualquer analista, investidor, precisa evitar tomar decisão de investimento olhando para um único indicador. O investimento por dividendos ele é mais previsível, porém, ele pode trazer algumas armadilhas que o analista e o investidor precisa estar atento. Por exemplo, empresa com dividend yield muito alto, porque o preço tem caído. Mostrei 2 casos, o caso da Vale e o caso da Cielo. Empresa que pagou um único dividendo muito alto. Falei do caso da Ser Educacional no começo da nossa aula. Empresa de setor que passa por mudança, a própria Cielo, né? Houve a abertura do setor, uma série de maquininhas de cartão de crédito surgiram. Empresas com problema de governança corporativa ou gestão. Tá? Recentemente a gente teve o caso do IRB Brasil, que teve problemas lá de governança, a empresa perdeu mais de 80% do seu valor do mercado. Ou decidiu usar um modelo de Gordon, que é um modelo de análise de valor na perpetuidade, que pode também levar a uma decisão equivocada.
Qual é o método, então, mais seguro e mais comum de se analisar empresas que pagam dividendos com frequência e em volumes razoavelmente altos? É o chamado modelo de desconto de dividendos. Esse é um modelo de desconto de fluxo de caixa largamente discutido na literatura de avaliação de empresas e de valuation. No modelo de desconto de dividendos, o analista ele projeta os dividendos da empresa durante um determinado período, olhando para os seus fundamentos, olhando para a sua contabilidade, e traz esses valores a valor presente, utilizando aí uma técnica de matemática financeira, basicamente. Quando é que é útil usar esse modelo de desconto de dividendos? Bom, para empresas maduras que têm aí menor necessidade de reinvestimento, tá? Esse é o caso do Banco Itaú, como exemplo. Para empresas que pagam dividendos próximos de fluxo de caixa livre para o acionista, que é aquele que sobra depois das retenções e reinvestimento necessário no capital, na despesa de capital, por exemplo, nos imobilizados, e para empresas em que é difícil estimar o fluxo de caixa livre para o acionista, né, que é uma forma de fluxo de caixa que se estima para o patrimônio líquido como um todo. Mas, para isso, precisa-se de algumas informações como volume de CAPEX, né, de despesa de capital, a variação de capital de giro, e para algumas empresas, principalmente as instituições financeiras, isso é difícil de se conseguir. Então, essa é a estrutura básica do modelo de desconto de fluxo de caixa. Então, observe, a gente tem o período hoje, nós estimamos o fluxo de caixa para os períodos T1, T2, T3 e TN, e trazemos tudo isso a valor presente pelo desconto do fluxo de caixa, utilizando uma taxa de desconto. Bom, se o valor encontrado é igual ao preço da ação no mercado, na Bolsa de Valores, a gente diz que a empresa está corretamente precificada. Se o valor que a gente encontrou é menor do que o que está lá na Bolsa de Valores, nós dizemos que as ações da empresa estão caras. O contrário também é verdadeiro. Se eu encontrar um valor mais alto para as ações, considerando que ela no mercado está negociada por um preço menor, então eu acho que o mercado ele não está precificando corretamente a empresa, então a empresa está barata. Então, esse é o racional por trás. O fundamento do modelo de desconto de dividendos é este aqui, ou seja, eu tenho o valor, vai ser igual ao somatório dos dividendos estimados por um período, trazidos a valor presente, dividido por 1 mais K, que é o custo de capital, meu segundo elemento, elevado à quantidade de períodos. Mais o valor terminal, então veja, eu vou comprar a empresa e, por exemplo, eu vou passar com a empresa 10 anos, 20 anos. Em algum momento, eu vou decidir me desfazer dessa ação. Quando eu decidir me desfazer, eu espero que essa ação tenha algum valor. Então, eu estimo esse valor e também traga valor presente. Então, esse valor que eu encontro dessa equação é o que eu chamo de valor intrínseco ou preço-alvo da ação. Quais são os elementos que estão ali dentro? Bom, os elementos são, primeiro, os fluxos de caixa, são os dividendos estimados com base em uma determinada taxa de crescimento, que eu vou projetar para o futuro. Eu vejo qual é a taxa de crescimento passada da empresa. Por exemplo, chego à conclusão que os lucros da empresa crescem a uma taxa próxima de 10%. Então, eu projeto os lucros da empresa para o futuro considerando 10%. Tá? Então, o valor da empresa, aqui da minha esquerda, na esquerda da tela, nós vamos ter que vai ser todos esses dividendos trazidos ao valor presente pelo custo de capital. Como é que eu encontro o custo de capital? O custo de capital é o retorno exigido pelo acionista. Ele nada mais é do que uma taxa livre de risco de um ativo que tem um risco muito baixo, que é totalmente livre de risco, por exemplo, título público, mais o beta, que é o indicador de risco da empresa, vezes o prêmio, que é o retorno ou o excesso de retorno além da taxa livre de risco. Então, tudo isso, trazido a uma equação, me oferece qual é o valor da ação ou preço-alvo da ação. Então, pessoal, finalizando, a renda passiva, ela parte do pressuposto de que nós utilizamos todos os nossos conhecimentos de contabilidade, de finanças, para poder analisar uma empresa. Nós identificamos, por meio dos números contábeis, que a empresa tem solidez, que os resultados são sólidos, o patrimônio líquido da empresa é formado por bons ativos, os passivos estão sob controle. Então, esses fundamentos, eles nos trazem segurança de que aquela empresa ela vai perdurar ao longo do tempo. Óbvio, e eu faço essa análise ao longo de uma série histórica.
eu espero que a empresa ela continue com essa expectativa ao longo do tempo. Nenhuma empresa nós analisamos em um único momento. A gente analisa a empresa e mantém essa análise ao longo dos períodos. Então, grandes investidores comprovam essa estratégia. Por exemplo, no Brasil, o maior investidor, pessoa física do país, que se chama Luiz Barsi, ele é um dos grandes defensores dessa estratégia de investimento por dividendos. Então, ele é um bilionário, maior investidor, pessoa física do Banco do Brasil. Então, ele é um dos caras que propagam a estratégia de investimento por dividendos, principalmente para o investidor pessoa física, aquele que não tem uma grande equipe para estar analisando as suas empresas, suas ações cotidianamente. E ele ainda propaga o chamado dividendo do dividendo. Então, ao longo do tempo, se você recebe o dividendo e reinveste, você compra mais ações que vão lhe gerar mais dividendos. Então, isso vira uma bola de neve favorável ao investidor, uma vez que os dividendos só vão crescer. Se você encontra, então, uma boa empresa, o dividendo passa a ser um cupom de juros, né, que você receberia periodicamente. Então, esses dividendos, eles passam a ser uma renda quase que fixa, né? E aí, óbvio, eu lembro, investimento em ações é renda variável. Eu não estou dizendo que os riscos são iguais. Tem risco, a empresa de uma hora para outra pode sofrer um problema, ela pode ter um problema de gestão, e o negócio da empresa pode sofrer pressão. Tudo isso é possível, então deve-se considerar esse risco. Porém, dentro da estratégia de renda variável, o investimento em ações e dividendos é um dos investimentos menos arriscados, né? Ou que trazem, dos tipos de investimento que traz menos volatilidade para o investidor. E aí, óbvio, o dividendo do dividendo, ele nada mais é do que a chamada magia dos juros compostos. Os juros compostos, quando ele é contra o investidor, ou ele é contra a pessoa que está pagando juros, é ruim. Mas quando ele é a favor, é muito bom, porque os investimentos eles vão se multiplicar cada vez mais rápido. Ok? Então, era esse o conteúdo que eu tinha para trazer aqui para vocês. Tá? Espero que tenha sido útil. Eu deixo aí os meus contatos. Quem tiver mais interesse sobre esse assunto, aí eu invisto, pesquiso, tenho cursos sobre análise de empresas por meio de dividendos. Então, deixo os meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo, tirarem dúvidas e, enfim, trocarem ideias acerca de contabilidade, de investimentos, de empresas que pagam dividendos. Então, bons estudos, fiquem bem e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais.